polemizar e até mesmo questionar suas convicções. Debate Melodia, com Gilaelson Santos e convidados. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Gente amiga, bom dia, estamos de volta, quarta-feira, 22 de janeiro. Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. Olha, se você não baixou o aplicativo da Melodia, tá na hora, tá bom? Mas vai lá na sua respectiva loja de aplicativos e coloque Melodia Conquista, vai aparecer o nosso ícone lá, a logo da Melodia. Você vai baixar para você ouvir a Melodia sem aquela interferência, sem aquele chiado, né? Ou em qualquer lugar do mundo você pode ouvir a Melodia, tá bom? Pelo aplicativo. Aliás, Augusto, tudo agora é por aplicativo, né? Conversar, pagar, receber. Pagar ninguém vai em banco mais. Pois é. Também. Impressionante, né? É a vida moderna. Com a Melodia não é diferente, tá bom? Então, fica aí ligado no nosso app para você ouvir a nossa programação. Augusto Ferraz, depois de algum tempo, já está conosco de volta. Seja bem-vindo, Augusto. É bom tê-lo aqui em nosso debate. Ele foge, mas de vez em quando a gente captura ele de volta. Não, mas nós estamos aí, é porque as ocupações aí nos oprimiram um pouco, mas a gente está de volta aí. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui com o piloto, e com o pastor Edilson. Então, para mim, voltei em alto estilo, porque estou acompanhado dessas duas autarquias. Obrigado pela parte que me toca. Estou atrás do senhor. Só lembrando que essa semana nós estreamos a nossa transmissão no Instagram, tá? Nós não transmitíamos para o Instagram e passamos a transmitir. Então agora Facebook e Instagram para você aí ampliar mais ainda a Melodia, a sua transmissão. Pastor Edilson Utita. Pai Senhor Gilaelson, Pai Senhor, amados irmãos que estão aqui conosco, que satisfação. Augusto realmente é uma referência para mim, porque a gente cresceu junto no Evangelho, né? Embora de denominações diferentes, mas foi um tempo áureo. Eu estava até conversando com o pastor Augusto aqui também, que realmente a gente viveu um tempo áureo, tempo dos anos 80, não é? Até os 90, foi realmente um tempo áureo. E dou graças a Deus por estar aqui, Gilaelson. Gilaelson também é nessa época, velho. Gilaelson também. Rapaz, claro, não vem dizer que você não. Não, vocês não são de hoje, não. Olha, pastor Augusto. O pastor Augusto Ferraz corria atrás de mim para me dar cascuda, era criança naquela época. Eu inclusive levava ele para a igreja, obrigado. É mesmo, velho? Obrigava ele para a igreja. Só jogava o baba se fosse para a igreja. Eu era menino na época, mas acho que eu recordo vagamente. Muito bem. E o nosso querido pastor piloto, né, que está conosco mais uma vez, depois também de algum tempo, né? Bem-vindo, pastor, de volta. Shalom, irmãos e irmãs, Gilaelson, colegas presentes aqui. Sempre que possível, é uma alegria estar aqui, compartilhando um pouco e debatendo aí assuntos relevantes aí para a nossa fé e para a nossa igreja. Vamos iniciar o nosso debate orando. Eu vou pedir ao pastor piloto que apresente este momento ao Senhor. Senhor, nós queremos render graças porque o Senhor é bom. Sim. E a tua bondade ela se manifesta de várias formas e maneiras. Verdade. Se manifestou nesse dia. Ontem nós dormimos, deitamos, ficamos no estado de consciência e despertamos nesse dia. Não Amém, houve Senhor. da nossa parte nenhum tipo de controle sobre isso. Se aqui estamos é porque há
um propósito do Senhor nas nossas vidas. Creio, meu Pai. E essa manifestação da tua bondade em nos despertar, em nos Oh, prover, Deus. nos proteger. Seja louvado o teu nome. E nos dá alegria, Deus, e a oportunidade de Concordamos, estarmos Pai. juntos aqui na rádio para debater, para compartilhar as nossas impressões Sim, e assim Senhor. ajudar de Assim alguma seja. forma os irmãos e irmãs ouvintes. Que o Senhor nos conduza em todas as coisas nesse momento, Oh, Deus, Pai, pelo em teu nome de Espírito, Jesus. Pai. Amém. Vamos então ao caso comum, aspas aqui. Para assumir cargos na igreja é preciso um mínimo de tempo de conversão e santidade? É o que pergunta aqui o ouvinte comum, que também é o tema do nosso debate. Será que para ser um líder na igreja é preciso ter mesmo tempo de conversão, ter uma santidade atestada? Como é que a gente vê isso e como é que funciona isso na igreja evangélica cristã? Vamos discutir agora no Debate Melodia. Debate Melodia. Bom, cargos de liderança na igreja, pastor Augusto, o que é, quais são os critérios? Bom, se a gente for para a Bíblia, a gente vai ver que Deus sempre teve princípios nas suas escolhas. Se você vai para a escolha do substituto de Judas no apostolado, foi feito e houve um critério para essa escolha, inclusive de tempo. E o Pedro explica no texto, Atos 1, né? Pedro explica que alguém que viu o Senhor, que esteve conosco durante todo esse tempo, para quê? Para que ele tivesse uma convivência e não chegasse ali, vamos abrir aspas aqui, de paraquedas. Então, e o apóstolo Paulo, quando também explica a Timóteo sobre a ordenação dos diáconos, presbíteros e dos bispos e tal, ele explica justamente isso. Por quê? Porque a gente, eu que acredito ser o mais velho aqui na bancada, já vi inúmeras pessoas que são chamados muito cedo, até mesmo de idade. Era um costume judeu, as pessoas só atingiam a sua maturidade aos 30 anos. Jesus começou o seu... Então isso é uma coisa que a gente vem perdendo esse princípio, e às vezes a gente tem entrado por alguns caminhos. A igreja moderna tem entrado por alguns caminhos, não que sejam ruins, mas que às vezes podem sofrer. Pessoas que se envolvem e estão no evangelho ali por alguma outra coisa, não por Cristo, porque as pessoas hoje vão ao evangelho por inúmeras coisas. A gente não vai debater isso, então não vamos nos prender a isso, mas aí ele chega ali por ele ser um cara que tem uma boa oratória, e aí a gente acaba acoplando aquilo e levando a cargos que às vezes podem nos trazer dificuldades administrativas até, né? Porque as dificuldades espirituais a gente não tem como dimensionar, mas as administrativas sim. E daí nascem inúmeras filosofias. Aí você pega um cara muito novo, bota para estudar teologia, aí ele estuda filosofia, aí ele se confunde, e ali ele traz algumas coisas que não são bem dos princípios evangélicos, né? Então, o que acontece, eu acho que deve haver princípios. Eu não vou bater na questão tempo, mas tempo é muito Senhor. O tempo é muito Senhor. Nós podemos ver pela nossa mesa aqui, né? Edilson? 60. Piloto? Em abril faz 60. 62. Então nós temos... Benção. Deus abençoe. Então o que acontece? Nós somos... eu conheço todos dois de infância. Não cheguei a dar cascudo, porque... Mas conheço todos dois, e a gente sabe que isso essa questão de fazer parte da liderança da igreja, ela acontece. Nós não procuramos isso. Eu passei quase a minha vida toda diácono e nunca tive problema nenhum com isso. Fui via pastor há uns 4 anos atrás
Então, qual é a dificuldade? Qual é o problema? Nenhum. Mas as pessoas, às vezes, almejam títulos, e isso pode ser complicado na administração da igreja moderna. Muito bem. Pastor Adilson, agora é o seguinte, isso pode também, algumas pessoas podem não entender, né? De fato, que às vezes o líder, o líder geral da igreja, ele não vê determinadas qualificações em algumas pessoas, e por isso ele não vai colocar aquela pessoa à frente de determinada posição. E aí isso pode causar também, porque às vezes a pessoa tem uma expectativa, né? A pessoa tem uma expectativa de ser, e aí aquele líder, ele não vê, né, essas características, uma ou outra característica na pessoa, e aí ele pode não colocar a pessoa naquele posto. E aí a gente já viu essa história muitas vezes. A pessoa fica chateada, sai da igreja, às vezes leva alguns, enfim. Essas coisas devem estar claras na igreja, do tipo, olha, você tem que passar por esse caminho, as características são essas, enfim, ou não precisa? Olha, acredito que nós vamos ter um senso comum aqui com relação a essa posição, porque ela é muito clara. Chega aqui dizer que uma pessoa que aceita Jesus no domingo e na segunda-feira já tem a oportunidade de até de falar alguma coisa, não é? E claro que eu estou levando em conta que tem pessoa que disse no domingo, mas era filho de um pastor, então de alguma forma ele tem muita informação até como se comportar, mas na verdade quando ele se fala de liderança propriamente, eu me lembrei aqui do meu pai, já falecido, ele dizia que quando a cabeça é doida, o corpo é quem sofre. Liderança é a cabeça, não é? Então, se na verdade você tem na cabeça, no ministério, pessoas que na verdade não têm a maturidade, e aí eu fiquei observando justamente essa expressão, conversão e santidade. Então, a pessoa são bases que não pode faltar nenhum líder, tem que ser convertido. E a Bíblia fala que a gente não conhece a árvore pela árvore, mas pelo fruto que ela dá, não é pela folha que ela dá, nem pela beleza que ela demonstra, mas pelo fruto. Então, nós temos que atestar se a pessoa está convertida. E mesmo convertida, que isso aí é uma questão de convicção da sua salvação, não habilita totalmente só pelo fato de estar convertido, de ser um líder, não é? Como disse aqui o nosso pastor Augusto, ele disse que ficou tanto tempo como diácono na igreja, isso não impediu de forma alguma. Na verdade, hoje, não é? A questão, tem pessoa que realmente não foi chamado também, pelo fato de ser convertido, não foi chamado para liderança. Tem essa questão. E Paulo, quando fala sobre os membros do corpo, a gente tem que sempre lembrar, tem pessoa que não tem cargo na cabeça, por exemplo, não é? Tem outros lugares do corpo, mas não tem na cabeça. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. Eu estava me lembrando, Gilaelso, de uma passagem que inclusive eu venho comentando em uma palestra que a gente tem dado para os irmãos, sobre Joás. Tem 2 reis em Israel que se tornaram reis com Josias, foi com 8, e Joás com 6. E Joás eu quero citar, porque Joás, ele, enquanto Joiada, até coloquei aqui, eu que era o sacerdote, esteve com ele foi um excelente rei. Inclusive teve um momento até que cobrou de Joiada uma atitude maior com as coisas de Deus. Mas a Bíblia fala categoricamente, literalmente, não é nem questão de interpretação, que quando Joiada partiu para o Senhor, vieram os anciãos e falaram com o rei, e o rei desviou-se, deixou a casa do Senhor, abandonou, e o Senhor realmente cobrou muito alto. Então veja que tem pessoas, pastor Augusto e pastor Piloto, não é? que na verdade, quando bem assessoradas, pode até, por algum tempo, na verdade, até fazer um bom trabalho. Mas se ficarem só, sem aquele braço, aquela ajuda, essas pessoas acabam sucumbindo. Então a gente tem que ter muito cuidado, atestar mesmo. Eu louvo a Deus, inclusive, eu estou aqui dentro desse debate, até assim, me vejo mesmo assim, pensando pela minha experiência. Eu aceitei Jesus com 19 anos de idade. E com 4 anos de crente, eu fui ser pastor. E naquela época, o moçada da Assembleia de Deus, fui ser pastor em Belo Campo. O meu pastor me mandou como diácono, não me mandou nem como presbítero. Vinha presbítero e conquista para dar. Ele acreditava na minha chamada, mas tinha preocupação
em que o título me pudesse tirar a capacidade de desenvolver a chamada que tinha na minha vida. Eu dou graças a Deus pelos pastores que me ajudaram, e até aqui posso dizer que me ajudou o Senhor. Então, eu quero chamar muita atenção da liderança da igreja. Não vamos nos precipitar. A Bíblia é muito clara. A maturidade, ela é fundamental. Não tem nenhum lugar na Bíblia que nós vamos encontrar o incentivo para levar as pessoas à posição como se fosse isso um ingrediente para torná-las uma bênção. Não é na posição que faz a pessoa. É a pessoa que, na verdade, é capacitada para poder realmente exercer bem o cargo que ocupa na igreja. Então, pelo amor de Deus, não vamos colocar os cargos, né, na frente dos bois. Pelo amor de Deus. Primeiro, vamos ver se essa pessoa está convertida, se tem uma experiência real com o Senhor e se o Senhor também quer usar essa pessoa na liderança. Creio que por esse caminho a gente pode ser muito feliz. Muito bem, deixa eu ouvir a opinião do pastor Piloto, esse cuidado que a liderança deve ter, pastor, na escolha, né, dos seus líderes, né, os líderes da igreja. Ali em Atos dos Apóstolos a gente foi, por exemplo, um exemplo na escolha dos diáconos, né? O senhor podia falar para a gente? Irmãos e irmãs ouvintes, Augusto já mencionou isso. A Bíblia tem sempre critérios. Eu lembro de alguns deles, né? Não só este de Atos, mas quando Jétro viu Moisés com aquela dificuldade toda de cuidar do povo, de pastorear o povo, ele aconselhou a Moisés a separar em grupo de 1.000, de 100, de 10. E Moisés não fez isso aleatoriamente, passou, e você? Não. Ele tinha ali os critérios, como deveriam ser esses homens que iam cuidar de grupos de 10, de 50, de 100, de 1.000. Paulo, quando ele diz lá em 2 Timóteo 2,2, ele diz assim: o que ouviste de mim, ensine a homens fiéis. Então tem que ter critério, no reino de Deus tem que ter critério. Quando Samuel ungiu Davi, lá no terreiro da casa de Jessé, no outro dia Davi não estava no trono. Demorou um tempo, anos de um processo de Davi teve que passar em processos difíceis, até que ele chegou no trono. E mesmo quando ele chegou no trono, com Israel toda unificada, ainda foi em primeiros 7 anos, ele nem reinou sobre Israel todinha. Então, ou seja, no reino de Deus tem que ter critério. Até porque, irmãos, que os colegas vão concordar comigo, liderança é influência. Liderança é influência. Se você bota uma pessoa neófita, se você coloca uma pessoa que ainda não passou por um processo de Deus na vida dela, e só pela posição de líder, seja pastor ou qualquer liderança na igreja local, ela vai influenciar a igreja. Aí quando a gente pensa assim, por que às vezes há divisões? Não somente heresias, mas quando tem divisões. Porque essa liderança que está lá, ela está influenciando a igreja e a palavra dela tem peso. Um líder da igreja local tem peso a palavra dela. Então, o que ela prega, o que ela diz, o que ela ensina, vai influenciar a igreja. E uma pessoa despreparada pode causar divisões, pode afastar pessoas, pode desviar pessoas. Então, é muita responsabilidade. Por outro lado, eu quero aqui incluir no nosso debate também, eu estava até conversando com o Edilson mais cedo. Irmãos e irmãs, nós vivemos hoje, essa é a minha percepção, até por avaliações aí de contexto geral, nós vivenciamos a pior geração de conhecimento bíblico da história cristã. Eu não vou dar lá na Idade Média, lá que as pessoas tinham muita dificuldade de acesso à palavra. Mas nessa geração hoje, não lê Bíblia. Pode fazer uma pesquisa, se quiser cientificar isso, né? Pesquisa de campo, e as pessoas foram sinceras. Eu estava vendo um vídeo, uma pesquisa feita na Europa, me parece que na França. Entrevistou 10 cristãos e 10 muçulmanos. E na entrevista de ambos os grupos, os cristãos era pedido que eles citassem de memória um versículo bíblico. Nenhum dos entrevistados soube citar, nem o Salmo 23, quer dizer que é o mais conhecido. Não souberam. Ficaram rindo, dizendo que era muito difícil e tal. E os muçulmanos, todos eles citaram um trecho do Alcorão. Então, essa experiência que foi um jovem que fez, me mostra um retrato que não é só lá na Europa, onde foi feito, mas em vários outros contextos. Estou dizendo que você vai encontrar pessoas que realmente dedicam, estudam a palavra, que conhecem até para discernir
quando vem de um líder uma orientação, uma pregação herética que desvia da palavra, ele vai conhecer a Bíblia e vai dizer, não é bem assim não, vai procurar esclarecimento, etc. Então, você soma todos esses contextos, então, para mim, é muito perigoso colocar uma pessoa que não passou por um processo aí de maturidade para que exercer uma liderança e influenciar aquela comunidade. Porque líder tem peso na sua palavra. Então, por isso, eu penso que não é aconselhável. Aí se me perguntaram assim, pastor, mas lá na minha comunidade, uma comunidade pequena, e a gente tem necessidade, então invista nessa liderança. Invista, não somente em curso, né, mas em experiências de alguma maneira, mentorear essa pessoa para que ela vai ser orientada. Eu mesmo tive pessoas no meu início da caminhada, pessoas que me mentorearam. O pastor André era uma referência, o pastor Dilson é ainda referência, que você podia olhar ali como referência, deixa eu ver como é que é e tal. E da própria pessoa, da sua intimidade e relacionamento com Deus, que vai preparar ela realmente. Quando eu citei Davi aqui, não foi só um processo de Samuel ungir e deixou lá, não. Ele viveu muita experiência com Deus. Então, quando ele assumiu o trono, eu disse assim, ele estava preparado, porque ele vivenciou um processo que levou ele até aquele lugar. Hoje se quer mais a posição do que a responsabilidade daquela posição. Então tem que ter muito cuidado quanto a isso. Muito bem. 11 horas mais 27 minutos aqui na Melodia. Para você que está chegando agora, nós estamos falando sobre essa questão da preparação do líder, né? Ou dos líderes na igreja. E aí a gente está falando sobre... E aí, é preciso ter tempo de conversão, né? Também essa questão de tempo de conversão é relativo, né? Relativo. Às vezes o cara se endireita mais rápido, às vezes um outro demora de se endireitar, né? Outros nem direito. Exatamente. Se for pelo tempo da conversão de forma crua, assim, há tantos anos, né? Na verdade não é isso. Né? Mas é preciso ter um período probatório também, né, Augusto? Porque... Eu vou pegar o gancho aqui com o piloto. Nós não temos mais crentes bereanos. As pessoas vão à igreja e aí o cuidado tem que ser até maior. Porque as pessoas vão à igreja, e eu estava falando outro dia numa determinada igreja, o seguinte, o pastor, ele não é um super-homem. Não é. Ele tem todas as dificuldades de um ser humano normal. Claro. E essa igreja onde eu estou falando, eles tinham um problema, porque o pastor tinha um problema de enxaqueca e tinha que tomar um remédio. E eles são pentecostais, acham que o pastor deveria ser curado pela fé. E aí ele estava perdendo um pouco a estribeira ali, nos convidou, a gente foi lá. Tá. A gente tem que fazer uma referência bíblica, pode. Né? O próprio Paulo aconselhou Timóteo, toma um pouco de vinho por causa das suas constantes enfermidades. Ó. Você vê que eu não faço a pessoa. Olha quem era Paulo, né? E aí o que acontece? Quando você pega a pessoa, uma igreja, vamos exemplificar, como essa, dificilmente você tem ali um cara preparado, porque se tivesse, o cara orientava os outros, dizia, olha, gente, não é assim não, mas você não tem. Por quê? Porque as pessoas hoje não se formam mais, piloto, pessoas para serem crentes. Hoje você cria filho para ser médico, para ser qualquer coisa menos crente. Eu posso até estar tendo uma visão muito crua, mas eu não vejo de outro jeito. Na minha casa eu tenho 5 filhos. Todos os 5 filhos são crentes, todos estão na presença do Senhor. Amém. Eu tenho um filho de quase 40 que vai terminar o curso de pastor agora na Quadrangular, vai ser apresentado ano que vem, esse ano, na convenção. Tem um filho que já é formado, já, inclusive pela Assembleia de Deus, já fez vários debates aqui, que é o meu filho mais novo, Vitor, e que o ensinamento sempre foi o seguinte, não vá pelo posto, pela nomenclatura, vá pelo que você quer no Evangelho. Você quer pregar, tem espaço. Tem. O cara que quer pregar, piloto, tem espaço, não. A rua está aí aberta, tem espaço para pregar. Agora, nós também fomos omissos porque nós criamos muito título. Essa quantidade de título leva o cara jovem a entender que se ele não for pastor aos 24 anos, não vai dar tempo ele ser apóstolo. Não vai dar tempo. E aí isso desvirtua o princípio
a isonomia de que é evangelho, não importa se é pastor, se é diácono, é evangelho. Nós precisamos pensar mais nisso. Entendendo que o tempo, Gilaelson, eu fui até, no início eu falei que o tempo é sempre Senhor, mas ele é Senhor não é pela quantidade de meses. Da dedicação, ele é né, Senhor tempo, né? porque ele vai dizer qual é o caráter que está em piloto. Eu conheço piloto há alguns anos, para a gente não ficar muito velho. Eu conheço piloto há alguns anos, sempre nessa mesma. Então, que piloto tem um caráter. Eu conheço Gilaelson menino, conheci Gilaelson menino me ouvindo cantar. E Gilaelson está aí, porque tem caráter, está no Evangelho, tem posto porque tem caráter. Edilson, eu conheci Edilson desde criança, Centro Integrado, bairro Brasil e tal, e caráter. Então você vai vendo que o tempo vai também nos demonstrando onde está o caráter das pessoas. Mas quantos nós vimos sair, Edilson? Quantos nós vimos que hoje morreram até sem estar de volta ao Evangelho? Apostataram, né? Então, eu acho que o tempo é interessante, é importante e nós precisamos pensar mais em fabricar obreiros em casa. Pastor Augusto, me permite mais uma intervenção? Só eu creio que possa acrescentar alguma coisa. Na igreja existe os cargos, né? E existe também no ministério as posições que a gente estabelece. Por exemplo, auxiliar, cooperador, diácono, presbítero. Pelo menos na nossa denominação é assim. Nós não temos assim a posição de apóstolo, mas temos pastores presidente, né? Aquele pastor que está na posição mais elevada. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: tem pessoas que dizem assim, eu não fui nem auxiliar, nem cooperador, fui logo a presbítero. Quando eu encontro essas pessoas, eu falo assim, meus pêsames, né? Porque embora que ele ache que é uma glória pelo fato de ter pulado essas etapas, eu falo, rapaz, quando você vai se tornar um líder, como é que se você não passou pelo processo, você vai ter dificuldade de liderar pessoas, porque você nunca conseguiu, nunca foi aquilo, nunca passou. Então você deveria realmente não olhar isso como uma glória. Antes, você deveria se preocupar e na posição, já que você chegou àquela posição, em ver as etapas que você pulou, para que você não possa realmente assim, ter dificuldade na liderança. Só queria fazer essa questão. Cada denominação tem um. Na igreja quadrangular, por exemplo, o sujeito, ele vai para a convenção, ele não é pastor. Ele é obreiro credenciado. Ele só é pastor 2 anos depois que ele assume totalmente uma obra. Alguns dão uma saída. Primeiro já é aprovado, depois ele não caso, né? Alguns têm algumas tangentes, mas vai muito de administração, né? Muito bem. Nós vamos ao intervalo, já a gente retorna rapidinho. Estamos apresentando Debate Melodia. A gente é assim. Chega uma hora que quer mais é aproveitar o que já conquistou. A gente já tem experiência suficiente, já conhece os atalhos. Quer mais é viver o bom da vida. Sem pressão. A gente tá no comando, tem controle, sabe dos nossos limites. A gente sabe que excesso de velocidade é perigoso, mas acaba se arriscando, até que um dia você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. No Mix Mateus, a economia relaxa com você. Aqui tem ofertas para você curtir suas férias sem preocupações, com preços baixos de verdade. Você ainda ouve rádio de forma antiga, com chiados e interferências? Melodia. É hora de instalar o aplicativo da Melodia. A rádio com a melhor programação e sem interrupções, onde você estiver. Com o app da Melodia, você ouve sua programação preferida com excelente qualidade, de forma simples e sem travamentos. Para baixar é simples. Vá à sua loja de aplicativos e digite Melodia Conquista. Tenha sempre a Melodia no seu bolso, a qualquer hora e em qualquer lugar. Melodia Conquista, a rádio que conquistou gerações. A Cortina e Cia quer que você comece o ano com o pé direito. De 15 a 25 de janeiro, você vai colocar tudo em ordem na sua casa, pagando pouco. Edredons a partir de R$ 79,90. Isso mesmo que você escutou. Edredons por apenas R$ 79,90. Mantas casal R$ 29,90. Pisos para banheiro R$ 14,90. E mais, bases e colchões com até 50% de desconto. Corra e aproveite a nossa liquidação de ano novo.
novo, a nossa loja física fica na Praça da Bandeira 10, Centro Vitória da Conquista. Mas você também pode comprar pelo nosso Instagram, @CortinaECiaVDC, ou pelo WhatsApp 77 30 25 07 33. A entrega aqui na cidade é grátis. Cortina e Cia, aqui seu dinheiro vale muito mais. No Mineirão Atacarejo, todo dia é dia de fazer economia. Mas hoje as ofertas são especiais para você. Arroz parbolizado tipo 2 pop 1 kg, 4,99. Macarrão espaguete comum Iara 400 gramas, 2,49. Mistura láctea condensado triângulo 395 gramas, 2,99. Ofertas válidas até 26 de janeiro. Mineirão Atacarejo, o melhor lugar para comprar barato. Sempre. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com a nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Voltamos a apresentar Debate Melodia. 11h37. Agradecendo desde já a sua audiência conosco. Hoje estamos falando aqui sobre o preparo, né, dos líderes, enfim, o que se pode fazer por isso. Agora, existe também, né, existe formas de governos na igreja que às vezes facilita isso também, né? Tem igrejas que o pastor é colocado não pela vontade da igreja, mas pela determinação da convenção. E aí, essa semana aconteceu uma coisa, né, na igreja em São Paulo, e correu aí a internet, e é triste isso porque está sempre acontecendo essas coisas e os vídeos acabam, né, viralizando na internet, infelizmente. Uma igreja já antiga, em São Paulo, né? 40 anos já a igreja, e o pastor que acabou falecendo, só que ali, enquanto ele estava doente, foi feito uma assinatura, ele passando a igreja para um parente, e a igreja não estava sabendo de nada, né? E aí o pastor acabou falecendo e esse pastor tomou posse. A igreja não gostou dele. A igreja não gostou porque ela foi meio que... Sim. Né? Sim, não estava nem sabendo quem ia ser o pastor, mas já estava tudo acordado. Compreensível. Estava tudo acordado. E aí agora filmam o culto, o pastor lá na frente e o povo tudo mandando o pastor sair. Sim, foi. Você viu esse vídeo? Vi. Eu vi. É um negócio assim... Estranho, né? Para a igreja de Cristo é estranho. Verdade. A igreja de Cristo, né? Enfim... se eu fosse ele, eu nem teria subido ali, né? Diante das insatisfações, mas ele resolveu subir e ele ficou lá, sem forças alguma, né? Mas vamos trazer esses casos para, assim, por exemplo, se a questão for um cara que seja despreparado, não estou dizendo que é o caso dele, se o despreparado assumir, algo que se possa fazer, pastor Edilson? Olha, é interessante quando o Gilson comentava sobre esse vídeo, e mesmo a gente não conhecendo o fato, né? Assim mesmo de perto, mas pela forma que a gente pela experiência que temos, a gente já pode deduzir muita coisa que aconteceu, né? Então, quando a igreja rejeita um líder, porque eu acho certo que a igreja, que ela aceita uma liderança, então é óbvio que essa liderança foi tida como pessoas idôneas, e ela, quando aponta uma liderança,
Porque a gente vai recordar, por exemplo, a questão do povo de Israel quando pediu um rei. Então, nem sempre que o povo pede, e na hora que o povo pede e tal, que é realmente a vontade do Senhor. Então, eu estou apenas para que a gente possa assim, estar mais seguro do que estamos dizendo. Mas uma pessoa sabe que tipo de rejeição ele tem após ser apontado para chegar, não é, lá no ministério. Então, qual deveria ser a posição? Por exemplo, eu até, inclusive, me lembro de um caso em que um pastor foi substituir um outro no campo. E o grande problema era a questão do salário, que era para se dar ao pastor. O ministério chamou o pastor e disse: pastor, a nossa igreja, devido não estar muito bem na liderança do pastor que saiu, ela não tem condição de dar o mesmo salário para o senhor. O senhor, na verdade, aceita ganhar menos do que o outro pastor? E ele disse que não. E na hora, a atitude foi tão revoltante do ministério que o pessoal, por ver a atitude do pastor, não mais quis que aquele pastor realmente fosse o substituto do pastor que havia saído. Aí eu estou usando essa expressão apenas para me posicionar com relação à situação. Que horror! Meu Deus, um pastor por salário a gente deve, o Paulo, por exemplo, ele fala assim: eu dou a vocês as coisas eternas. Seria muito pedir vocês as temporais? Então, o pastor precisa, como um homem, né, viver sua vida e ter os recursos necessários, né, e o que a igreja puder oferecer para ele, como a gente sabe, mas que seja esse ponto, pelo amor de Deus. Mas para mim isso seria o último para poder realmente de ser a primeira coisa a ser observada. Primeiro, a igreja está vivendo um problema, a igreja está numa situação, e aí a pessoa, olha só, você vê que olha o problema que vai se criar até para um bem intencionado depois chegar. Eu, por exemplo, me posicionaria da seguinte forma: eu, pelo ponto de vista que tenho, seria falar: não, vamos pensar isso agora não. Vamos, primeiramente, vamos ver a situação, como é que está, olhava toda a situação, para que não colocasse isso como a primeira... Um ponto de partida. Pelo amor de Deus. Ou o principal critério. O principal critério. Muito obrigado, pastor piloto. Realmente, isso que é absurdo. Então, a gente vê que uma pessoa dessa, que sinceramente me põe em dúvida se um homem desse é chamado por Deus. Quando ele pensa que a coisa principal é o que ele vai ganhar da igreja. Jesus disse que o bom pastor dá a sua vida. Então, eu sempre vejo que o pastor tem que dar mais do que a igreja lhe oferece. Do contrário, esse pastor não é pastor. Não é pastor. Ele tem que dar mais. Se a igreja me paga o salário que eu mereço, eu estou em dívida com ela. Eu tenho que dar muito mais. Eu penso assim: Jesus não fez isso por nós? Teve alguém que deu mais que Jesus? Será que hoje as glórias que nós damos hoje paga tudo que ele fez? Não, eu penso que não. Então a gente precisa, que esse critério que é fundamental. Muito bem. Pastor piloto, com a devida vênia, deixa eu relativizar também a questão do preparo, né? Porque essa questão do preparo também é relativa. Às vezes você tem um preparo teológico, mas às vezes você não tem um preparo emocional, né? Você não tem o equilíbrio, né? Às vezes você tem outras pendências, né? Que pesam nessa questão da escolha, né? Às vezes você é todo bonitinho no sentido, todo organizadinho no sentido do que manda o figurino, né? Você passou pelo seminário, você tem ali o seu curso, né, tal, mas e aí? Mas é só isso? E as outras questões, né? As recomendações de Paulo ali para ser um líder, né? Quer dizer, não é somente uma recomendação, são várias recomendações. Acho que isso tem que também ser observado, né, pastor? Com certeza. Vamos pensar assim, quem é que reconhece a liderança? O próprio líder? Sim, o próprio líder pode reconhecer que foi chamado para determinada função, né? Local, pastoral, etc. Mas, além do líder, quem mais reconhece esse chamado? A própria igreja. Eu penso que seria, num processo natural, eu falo que na metodista funciona assim, a igreja reconhece o chamado da pessoa, se for para o ministério pastoral.
Aí você está falando de preparo, né? Aí há um acompanhamento. Ele não pode ser indicado, se for para o Ministério Pastoral, no mínimo, com o mínimo de 2 anos de membro da igreja. E depois ele é indicado para fazer um programa de vocação. Aí ele fica mais 1 ano ou 2 no programa de vocação. Aí já são 4 anos. Aí depois ele vai ser recomendado pela igreja para ir para o estudo teológico, que é mais 4 anos. Depois que já é 8 anos membro da igreja. 7 a 8 anos. Aí ele vai entrar no período probatório do Ministério Pastoral, que leva mais 2 anos. Em suma, a pessoa se converteu hoje na igreja metodista para se tornar um pastor ou pastora, são no mínimo 10 anos, para ser consagrado. Nesse período de tempo, aí respondendo diretamente a sua pergunta, Gelson, aí se avalia as questões emocionais, não somente o preparo teológico, como é que ele lida com as pessoas, o testemunho de fé dele, a santidade, como é que ele conduz. Ele é uma pessoa de palavra, é uma pessoa de bom testemunho pessoal, testemunho público. Então, olha que nesse período de tempo, isso vai falar do Ministério Pastoral. Há todo um acompanhamento, que não só das questões teológicas, mas também das questões emocionais. Porque a igreja tem que ter muito cuidado, no nosso caso, é a igreja que recomenda, é a igreja que reconhece. A questão do caráter também. Caráter da pessoa, a avaliação psicológica, laudo psicológico, se ele está em condições, porque nós citando aqui em off com os irmãos, que às vezes a pessoa quer uma função na igreja de liderança para satisfazer alguma questão da sua alma. Às vezes é sede pelo poder, às vezes é uma pessoa que quer ser notada, quer ficar em evidência. Pleiteia a fama, né? A fama e etc. Então, quem é que vai reconhecer isso? Ou que, em tese, quem é que deve reconhecer que a pessoa não está apta? É a igreja. Aí, estou citando caso aqui, como mencionado por você do vídeo, né? Que alguém transfere a igreja para o outro, assim, por decreto. Para mim, a igreja não acontece isso. É a igreja que precisa reconhecer que o irmão ou a irmã tem um chamado, e aí depois você vai impor as mãos, abençoar, consagrar o que for. Mas a igreja tem que reconhecer. Aí, se nós tivermos assim, por decreto, meu irmão, aí eu vou frisar, enfatizar isso. Nós vivemos, talvez é pesada a palavra que eu vou usar, crise. Uma crise de uma igreja, e quando eu coloco igreja aqui, eu estou generalizando nossa igreja em particular no Brasil, uma crise de reconhecimento de liderança. E aí, por que acontece tanto escândalo? Porque tantos vídeos como esse viralizam, e tantos outros que eu acompanho lá no Instagram, alguns que, meu Deus do céu, às vezes eu fico perguntando, o que está acontecendo com a igreja? O que está acontecendo com a igreja é que a própria igreja está causando isso. Porque não tem critério. Ou porque é por decreto, ou porque não tem uma avaliação devida nas suas escolhas. E é claro, irmãos e irmãs, eu citei aqui que líder é influência. Se você escolhe uma pessoa, se a igreja escolhe uma pessoa que não está capacitada, seja emocionalmente ou até teologicamente, que às vezes você vê na internet oferecendo curso de teologia de 6 meses, misericórdia. Eu fiquei 4 anos no seminário, de 7 da noite até das 19 até as 22h30, de segunda a sexta, durante 4 anos. Terminei meu curso de teologia, falei, meu Deus do céu, eu preciso aprender tanta coisa. Como é que se divulga um curso de teologia de 6 meses online? Aí você está com seu diploma de teólogo. Meu Deus do céu, não aprendeu nem o ABC ainda. Não, nada. ABC? Não aprendeu nem o ABC ainda. Aí já está apto a assumir uma igreja e falar de eternidade, porque de tudo que nós estamos falando aqui, irmãos e irmãs, você que ouve, o principal é a eternidade das pessoas que está em jogo. Não é questão apenas administrativa, não é questão denominacional, convencional, é a eternidade da pessoa, e você coloca um líder incapacitado, seja em qualquer área, que vai comprometer a vida. Quantas pessoas estão fora da igreja? Verdade. Que viveram experiência ruim com liderança e não quer saber de igreja, de que vai para conta de quem? Desse líder que comprometeu a fé daquela pessoa, e ela vai ser requerida diante de Deus. Muitos de vós não sejam mestres, né? Porque receberão maior juízo, né? Então, meu irmão, precisamos de muito critério e cuidado, é muita responsabilidade. 11h50. Bom, Augusto, aí a gente tem também o exemplo para se observar, que é os discípulos de Jesus, né? Então ele chama os discípulos e caminha com os discípulos ali pelo menos 3 anos e meio, né? E você vê que acontece várias coisas
na caminhada, e você vê Jesus no dia a dia preparando aqueles 12 homens, né? E você percebe ali que é um treinamento, é um discipulado, né? O pastor Piloto, lembrando que agora nem curso em alguns lugares é chamado agora de imersão, são 3 dias, imersão teológica. Misericórdia. Você imagina só o que vem por aí, né? Então, Augusto, esse exemplo de Jesus com os discípulos, né? Porque até chegar o apacenta as minhas ovelhas, ali aconteceu muita coisa. E isso era um princípio da igreja mais antiga. A igreja mais antiga tinha um discipulado. As pessoas chegavam, inúmeras pessoas eu discipulei. As pessoas chegavam na igreja e você ia para a casa dele, acompanhava ele e tal, falava para ele, falava das dúvidas, porque o cara tem um monte de dúvidas sobre a Bíblia e tal, então você discipulava. Hoje a gente já não consegue mais fazer isso. O tempo não deixa, as pessoas não têm tempo para isso, a privacidade por causa das famílias e etc e tal, mas você pode ver que sempre a igreja teve esse princípio. Eu comecei falando de princípio, sempre a igreja teve o princípio do discipulado. O apóstolo Paulo abriu aquelas igrejas, mas ele estava sempre escrevendo, escreveu para um, escreveu para outro. O que era aquele discipulado que hoje a gente vem perdendo. Por quê? Porque a igreja tem procurado com as inúmeras teologias, não vamos falar de nenhuma, as inúmeras teologias que nós temos hoje, se perdeu esse princípio da eternidade. A igreja, quando eu me converti, era a igreja que preparava o sujeito para a eternidade, não para ser pastor, não para ser líder, preparava para a eternidade primeiro. Depois, focado na eternidade, o elemento agora abria o leque para o serviço. Ó, Piloto, na Igreja Metodista são 10 anos, pelo menos. Então isso é o quê? Tem um convívio, tem todo aquele convívio. Quando ele vai, mesmo como eu não tenho certeza, mas acho que Piloto não começou o seu ministério aqui não, né? Pastoreando aqui não. Eu fiquei 1 ano como coadjuntor, depois fiquei 19 anos fora. Pronto. Ele foi 19 anos fora, mas ele tinha o testemunho da igreja daqui, que foi onde ele foi criado, onde ele nasceu na fé. E voltei e já estou há 7 anos. E já está há 7 anos aqui. Então, por que isso? Porque houve um princípio para que isso acontecesse. Então, é complicado porque tudo parte do discipulado. Eu tenho um neto de 3 anos que ele sabe a história de Noé inteira, ele sabe a história de Jonas inteira. Tem 3 anos só. Então isso é discipulado. Às vezes também a gente pode estar pecando no ensinamento em casa, né? As famílias de maneira geral. Dona Marilda, só para encerrar, a minha parte, né? Dona Marilda fazia um culto, Dona Marilda fez um culto durante 50 anos lá em casa, todo dia tinha um culto. A semana, a gente estava falando sobre ela aqui, da situação dela, e essa semana eu encontrei uma moça, e a moça disse assim, olha, aqueles cultos, ela morava colado na nossa casa, aqueles cultos que Dona Marilda fazia, me tornou hoje uma boa serva de Deus. Ela não está lá na igreja de Dona Marilda, ela não está na igreja de Augusto, mas ela está na igreja, ela está no reino. Então isso que é importante. Muito bem. 1 minuto só para a gente fechar, pastor Adilson, mais alguma coisa a acrescentar? Não? Eu queria realmente, assim, já que nós passamos esse tempo falando sobre a importância, inclusive aqui na proposta que Léo trouxe para nós, não neófito, não recém-nascido, não pessoa que ainda não tem uma experiência com Cristo, ela não pode liderar. O apóstolo São Paulo, para ser a bênção que foi, ele teve realmente, logo quando ele se converteu, já queria pregar, mas ele teve um processo, né, de experiência com Deus, que realmente levou com toda a formação teológica que ele tinha, na verdade, do Velho Testamento, e que poderia perfeitamente ajudá-lo. Logo quando ele se converteu, já queria falar de Cristo, convencia publicamente as pessoas, mas teve um processo, até que teve seu grande discipulador, Barnabé, que o trouxe. Então,
Pelo amor de Deus, os grandes sempre passaram por esse processo. Não vamos então querer diferente. Então, conclamo a igreja do Senhor, que Vitória da Conquista, que nos ouve, a liderança que está nos ouvindo. Façamos aquilo que disse o nosso pastor Augusto aqui, em nome de Jesus, tenha critério bíblico, né? Ver os princípios bíblicos, e se fizer assim, não vai errar. E aí vamos diminuir muito, né, os maus testemunhos que nós temos visto. Muito bem. É isso mesmo. Mais alguma coisa a acrescentar, pastor Piloto? Reforçar aí que os colegas já mencionaram, e aí a ênfase no discipulado. Não é moda da Igreja Evangélica do Brasil, é princípio bíblico. Procurar discipular as pessoas, mesmo com esse desafio, Augusto, de tempo, de privacidade, de família, o caminho é esse. Sem discipulado, nós como igreja precisamos investir em pessoas e na capacitação delas. E o melhor meio de fazer isso é o modelo que Jesus deixou, é discipulado. Discipulado é você andar com a pessoa, você chorar com ela, você rir com ela, você andar com ela, porque você só conhece a pessoa quando você anda junto. Então, investir em liderança é mais do que fazer um curso. Eu acredito que muitas igrejas nossas têm um curso de formação de líderes, durante o ano todo, ali acompanhando as pessoas. No final do ano, elas têm ali a certificação que participou do curso, mas o curso não credencia ninguém. O curso só dá conhecimento. Nós precisamos de vida. O conhecimento ajuda, e é importante que ela conheça fundamentos bíblicos, doutrinas bíblicas, para ensinar para outras pessoas. Mas importante do que isso é você caminhar e conhecer o caráter da pessoa. Então, invista no caráter de conhecer as pessoas, assim nós teremos maior tranquilidade para a igreja. Muito bem, gente, quero agradecer os nossos debatedores, os nossos pastores aqui na mesa. Muito obrigado, você também do outro lado, por estar na Melodia, pelo carinho da audiência. Vem aí nosso amigo Léo Pereira com Rádio Chofé. E o nosso debate fica assim amanhã, quinta-feira, 23 de janeiro. Se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia.